Hello, protagonista! Você está aqui, nós estamos aqui em mais um episódio do Juliana Góes Podcast. Caso você tenha dúvida, Juliana Góes sou eu mesma, então seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Aqui é um lugar para a gente trocar sobre a vida. Gosto muito de trazer as minhas histórias pessoais e eventuais dilemas. Tudo isso em nome do quê, minha gente? Do protagonismo. Através, claro, de ferramentas que mudaram a minha vida, como inteligência emocional, saúde mental, autoconhecimento e espiritualidade. Então vem, meu bem, fica. Se você tá aqui, ó, cativa no YouTube, que é esse meu berço digital, já deixa o seu like nesse vídeo, porque o diretor tá falando que isso faz toda a diferença para a métrica do Paranauê do algoritmo, tá? Isso significa que mais pessoas serão impactadas por uma mensagem positiva, o que nos dias de hoje é importante, porque estamos sendo bombardeadas de mensagens não tão legais a cada dia, ok? Então faça o seguinte, joinha, e se você tá nas plataformas de streaming, eu conto com você também para seguir o podcast, avaliar e deixar suas recomendações de quais temáticas você gostaria de ver aqui. Beleza, meu bem? Eu tava fazendo um balanço, porque, gente, o tempo voou, né? De repente, setembro. Claro que às vezes você tá assistindo esse episódio em outro mês de outro ano, mas o tempo tá passando muito rápido. Tem linhas de estudo que dizem que realmente a Terra está girando mais rápido. Não sei onde vamos parar, mas o que dá pra gente fazer com os nossos recursos é repensar as escolhas que a gente tem feito pra nossa vida. E eu precisei repensar muitas escolhas, por alguns motivos. Vamos lá. Eu sou mãe de 2 crianças pequenas, sim. Liliu e Liam, que já tem uma rotina de escola, tem as suas atividades extracurriculares e aquela coisa toda. E o trabalho que eu idealizei lá um dia na minha vida, ele se concretizou de formas muito diferentes do que eu imaginava. A pessoinha aqui foi lá, desde criança, gostava de palco, de microfone, de holofotes, então eu dancei, fiz muitos espetáculos, patinei. E acabei entendendo que eu queria ser comunicadora. Desde criança gosto de escrever, gosto de falar, gostava de pegar o microfone. Então foi algo muito natural para mim, mas eu entendo que tem mulheres, e até pelo meu trabalho, pelo trabalho que eu faço com mulheres, minha gente. Isso acontece há 16 anos. Tem mulheres brilhantes, e talvez você seja uma delas, que ainda não se encontrou no teu servir, que ainda não se encontrou no seu Dharma, que é o nome da minha mentoria, não se encontrou no seu propósito. E tudo bem. O mais importante é você não confundir as coisas e achar que o fato de você não ter se encontrado profissionalmente ou ter escolhido maternar os teus filhos, diferente do que, de repente, seus pais idealizaram para você, o mais importante é você não transferir qualquer insatisfação para o teu nível de crenças de capacidade e até de merecimento, tá? Porque o que eu vejo nas mulheres que eu atendo em mentoria em grupo, mentoria individual e até mesmo na imersão Liberdade de Ser, que é um treinamento de inteligência emocional, de liderança emocional na natureza, sim senhora, comigo. Então as mulheres vêm, passam 3 dias comigo imersas para que a gente vasculhe dentro delas esse potencial que muitas vezes ele não foi nem esquecido, eu vou te dizer mais. Ele foi desacreditado, porque a mulher tá ali com 40, com 50 anos e não se encontrou. Só que chegou um momento que ela desistiu de buscar. E aí que tá o problema. Então o que eu mais observo não são mulheres incapazes, são mulheres desacreditadas, porque talvez o mundo à volta delas tenha ditado N regras, um caminho das pedras que ela não se via, que ela não queria, que ela até tentou para preencher uma expectativa e a conta não fechou. E talvez essa mulher frustrada, ferida, desacreditou que ela é boa em algo. Então, repare, você continuar repetindo eu não sou tão boa nisso, você pode substituir pelo quê? Eu estou aprendendo, eu estou em processo de aprendizagem na vida, assim como todas as pessoas. Ninguém vem pronto. Muito cuidado com isso, porque eu também, minha gente, quando eu desenhei lá, quero ser comunicadora, vou fazer jornalismo, eu imaginava que eu ia trabalhar na TV, que eu ia ser a repórter do GNT, que eu ia estar em vários lugares, tendo um programa de viagens pelo mundo. Eu idealizei muitas coisas e eu vivi uma nuance de algumas coisas. Eu tive um pezinho na Rede Globo.
Mas eu escolhi sair de lá, porque as portas que se abriam não faziam tanto sentido com o que eu acreditava que eu gostaria de viver a médio e longo prazo. Ai, Ju, mas tem vezes na vida que a gente não pode escolher. Não pode. Eu também já tive momentos em que eu tive que trabalhar com o que dava, tá? Eu já animei festinha infantil, eu fazia apresentações aos finais de semana nas matinês, como uma forma de um ganha-pão, fui professora de patinação, eu fui encontrando as oportunidades, eu fui cover da Sandy. E, gente, assim, eu tenho orgulho dessas coisas, eu falo em cima do palco, eu falo na minha palestra, e posso dizer para vocês uma coisa muito íntima. Quando eu ainda era cover da Sandy, quando eu fazia essas apresentações na matinê, né, que é a baladinha dos jovens de final de semana, e ganhava ali um trocadinho, sei lá quanto era. Isso que eu nem sei fazer as contas, eu devia ter meus 14, 15 anos, faz tempo. Eu encontrei com pessoas, eu cruzei com pessoas que tinham preconceito com isso, que eu sei que olhavam torto para isso. Mas sabe que no fundo, quando a gente entende o nosso porquê, quando você sabe o motivo pelo qual você está fazendo aquilo, que talvez não era aquilo que você sonhava, mas você está abraçando aquela oportunidade porque você entende que é uma construção, que de repente você não teve o privilégio de escolher uma determinada carreira e ter sido patrocinada nisso, você está fazendo bico. Mas você está fazendo alguma coisa porque está cheio de gente se afundando numa poltrona, apontando o dedo, criticando quem está fazendo alguma coisa com dignidade. E é muito fácil julgar desse lugar, só que são pessoas que o quê? Que não estão construindo nada. Você, ao menos, está construindo um passo a mais. Enquanto você está pondo esse pé no chão, Deus está pavimentando o caminho que talvez um dia te leve a um lugar melhor, a um lugar que você gosta, que você se enxerga a médio e longo prazo. Então, quando eu comecei, eu agarrei muitas oportunidades, mas chegou um momento em que sim, eu pude escolher. Mas felizmente eu não confundi o fato de não estar onde eu gostaria com as minhas capacidades. Só que nessa carreira digital em que eu comecei ensinando maquiagem, mesmo não sendo maquiadora, era uma experiência que eu tinha na patinação e na dança. Eu precisei aprender a me maquiar, porque a minha mãe não podia pagar um profissional para fazer meu penteado e meu cabelo a cada espetáculo. Então eu precisei aprender. Eu me virei para que a gente não tivesse essa dependência, esse custo, e eu gostava. Então era uma coisa que eu gostava. Então me virei também. Beleza. E eu fui ficando tão boa nisso que eu comecei a maquiar minhas amigas, a ajudar a turma e tudo mais. Então, quando eu comecei na internet, frustrado, vindo de um momento efêmero de fama instantânea, que eu sabia que ia passar, eu só queria realmente ajudar, poder ajudar alguém com algo que eu sabia, e o que eu sabia era maquiagem. E mais uma vez, essas mesmas pessoas que estão afundadas numa poltrona, escrolando a vida dos outros e apontando o dedo, mas você vai jogar o seu diploma no lixo? Você é jornalista, deveria fazer, né, cuidar de ter um trabalho sério. Eu te garanto que eu era muito mais séria ensinando maquiagem com uma intenção genuína de ajudar alguém do que outras pessoas que estão ocupando um espaço de poder, de liderança, mas que não queriam estar lá, estão lá porque, sei lá, aceitaram que era aquilo mesmo. Então, assim, tem momentos na vida em que a gente vai precisar recomeçar, e a gente vai recomeçar com aquilo que a gente tem, com a oportunidade que aparece. Não deixe de fazer planos para você, mas entenda as transições que a vida te propõe, certo? Maquiagem, levou uns 7, 8 anos eu nessa carreira, nessa coisa, e eu senti que eu precisava mudar. Senti que eu precisava falar de outros assuntos, senti que aquele momento estava passando, e foi muito doloroso fazer a transição. Transição não é fácil não, mas transição é só para quem tem coragem. Porque, mais uma vez, a pessoa que aceita a realidade, que está fadada às circunstâncias e para de sonhar, que para de tentar, ela tá morrendo em vida. Você quer morrer em vida?
E eu sei que às vezes tá difícil, eu não tô te julgando, mas assim, não desiste de você e não se bagunça de que você não tem capacidade, de que você não tem a dignidade de ocupar um espaço melhor. Continua como dá, continua falando sobre os seus atributos, aprenda a falar sobre o que você faz de bom. E esse é um dos exercícios que a gente tem lá na imersão Liberdade de Ser, que inclusive, para mim, de todos os projetos que eu tive, desde a época de maquiagem, de todos os projetos que eu tive, é um dos que, assim, eu bato no peito com orgulho. E eu fui a cover da Sandy, eu fui a menininha que dançava na matinê, eu fui a professora de patinação. Ou seja, levou décadas para eu bater no peito com orgulho de colocar de pé um projeto que transforma vidas, que faz com que mulheres relembrem quem elas nasceram para ser, que faz com que mulheres entendam que carregar sombras, ter defeitos, não invalida o que elas têm de melhor. Mulheres que talvez não encontrem mais nas amizades que elas tinham até então o apoio que elas precisam, e que ali no final de semana, na natureza, elas riem, elas choram, elas se divertem, elas mapeiam a própria vida e reencontram o potencial e saem de lá com coragem de fazer diferente, com coragem de fazer acontecer. Entende que ali foi uma tentativa, se eu sabia se ia dar certo? Na verdade, eu acho que uma das melhores coisas que eu aprendi na internet é não ter muita expectativa, gente, porque às vezes a gente investe tempo, energia, dinheiro, o negócio não vai, o algoritmo muda, e a gente tem que se reinventar, sabe? E eu já me reinventei tanto que eu já não me apego mais, mas eu procuro acreditar no que realmente faz os meus olhos brilharem, no que realmente é aquela velha história que eu sei que é dura pra caramba, mas fecha os teus olhos, imagina o teu último suspiro nessa vida. O que você não pode deixar de fazer? O que você não pode deixar de fazer, de falar, de escolher, de experienciar? Que muitas vezes a gente tem que pensar assim, a gente tem que pensar no teu último momento mesmo, tem que ser um pouco drástica, porque a gente tá se distraindo no rolê. A gente tá se preocupando com coisas que não deveriam ter tanta importância, a gente tá se preocupando demais com o que o outro vai pensar, sendo que a vida é sua. E eu já me preocupei demais com o que o outro ia pensar, me preocupei demais com as críticas que eu recebia cada vez que eu mudava de ideia e que ousadamente, corajosamente, eu recalculava a minha rota. Poxa, e geralmente quem tá criticando é a pessoa que não tem coragem de fazer um pinguinho de mudança. Então, bate no peito e se honra por isso. O que você não pode deixar de fazer nessa vida. Trabalhe por isso. Que tenha sentido, que tenha significado, que tenha responsabilidade, mas que você se divirta também. E isso que a gente vive na imersão, que inclusive, gente, estamos nas últimas vagas da última imersão do ano. Primeiro semestre do ano que vem não vai ter. Eu não sei quando vai ser a próxima. E vocês sabem que quando eu falo isso, eu falo sério. Eu não faço nenhum tipo de oferta sedutora do não sei o que lá, porque eu não sigo esse caminho, tá? E beleza, quem quiser faça. Mas essa é a verdade. A gente tem as últimas vagas, acontece em outubro. 17, 18 e 19 de outubro. Acertei, time? É porque eu espero por isso, gente. Eu conto os dias para que isso aconteça. Vai ser no interior de São Paulo, Piedade, num lugar que tem trilhas super acessíveis, que tem cachoeira, a comida é maravilhosa. E eu espero por isso, porque eu acho que eu passei tantos anos entendendo e buscando esse sentido no que eu fazia. Eu gostava do que eu fazia, me divertia, mas eu sentia que... Por isso que eu acho que eu fiz tantas transições, porque ainda faltava algo. E não era de um lugar em que eu tava me cobrando demais, ou um lugar que eu não era grata, mas era um lugar de sentir mesmo. Eu sou super intuitiva, e ainda mais depois que eu passei a me relacionar com Deus e me dedicar à fé e espiritualidade, eu sinto no meu coração, é por aqui, não é por aqui. Às vezes eu dou uma errada no caminho, ao longo do caminho eu entendo, não é, então bora recalcular a rota. Então eu não tenho mais medo de fazer isso. E geralmente as mulheres que chegam até mim são mulheres em transição, porque elas enxergam em mim alguém que passou por isso. Alguém que precisou recomeçar, alguém que precisou desapegar de muita coisa, alguém que precisou reencontrar coragem, autenticidade, a alegria e a liberdade de ser quem a gente é e quem a gente veio para ser. Então, essa é uma grande alegria de vida que eu tenho.
E daí eu não vou, para facilitar, né, senão eu vou aqui me estendendo, encerro, eu vou deixar o link para vocês, é o link para vocês entenderem mais sobre o formato da imersão, sobre o que você encontra na imersão e também os valores de investimento, tá? Mas agora continuando aqui na nossa conversa, o que eu sinto hoje, mais profundamente, lidando com mulheres, milhares de mulheres, há mais de 10 anos, é que a maioria delas está desacreditada. Em algum momento, se perdeu de si e precisa atualizar a identidade, precisa resgatar quem é ela naquele momento e o que ainda faz sentido. Então, basicamente, eu já estive nesse lugar e esse é o trabalho que eu faço com mulheres também, desse resgate da protagonista, desse resgate da confiança, da coragem, da força. E eu digo para vocês, se a cada dia você treinar um pouquinho, sustentar a sua verdade, dizer não para o que não faz mais sentido, que aí ao mesmo tempo você está dizendo sim para você mesma, parar de bagunçar a sua cabeça, se comparando com as outras pessoas à sua volta, você está só vendo palco, comparando o palco das pessoas com o seu bastidor, amiga, isso é cilada, tá? Então, enquanto você ainda estiver sustentando pensamentos tóxicos sobre você, sobre as suas capacidades, sobre o merecimento, a cada dia, é como se você estivesse silenciosamente cavando um buraco cada vez mais fundo, tá? E eu te digo isso porque eu estudo comportamento há mais de década e eu comecei a estudar comportamento para me salvar. Eu sou muito grata a todas as ferramentas que eu tive, tudo que eu estudei. Sou muito grata a poder dizer que eu sinto Deus, assim, no meu coração. E hoje eu tenho um relacionamento bonito com Deus. Minha família e tudo, mas nem sempre foi assim. Minha amiga não se engana, tá? Eu tinha muitas feridas de rejeição. Eu passei por vários momentos que só pareciam reafirmar a ferida da rejeição, mas enquanto eu não olhei para isso, a partir do autoconhecimento, e busquei ressignificar essas feridas, entender o que estava por trás delas, como eu aprendo, como de certa forma essas mesmas feridas me fortalecem, eu não saí desse looping de insatisfação, inquietação e frustração. Hoje é um lugar completamente diferente, eu sou muito grata. Muito grata. Então, se eu pudesse aqui te dizer uma coisa muito importante, não deixe para amanhã a mudança que você pode começar agora, porque cada dia que você adia isso, você tá cavando esse buraquinho mais fundo e mais fundo e mais fundo e fica mais difícil sair. E você não precisa sair sozinha. É lembrar das pessoas às quais você sente que pode confiar, que se importam com você. As pessoas que poderiam te dar a mão para que você não precise passar por isso sozinha. E parar, minha amiga, de confundir uma fase turbulenta com o seu real potencial e as suas reais capacidades. Porque muitas vezes a bagunça mental, essa mentalidade que está enviesada negativamente, essa mentalidade que está repetitiva nas mesmas histórias que te diminuem, isso vai virando uma realidade. Na neurociência, a gente entende que o que você pensa sobre você molda a sua realidade. Por quê? Quando você pensa, você está ali no seu nível consciente, mas o seu subconsciente, ele está monitorando tudo o que está acontecendo, e é ele o responsável por transformar este pensamento em uma verdade, porque ele não filtra. Ele não sabe diferenciar o que é uma criação e o que é uma realidade. Então, cada vez que você vai sustentando essa mentalidade repetitiva que te coloca para baixo, o que acontece com você, os seus comportamentos, as suas emoções, todos vão colaborar para que isso se reafirme como uma verdade. Viés da confirmação. Já ouviu falar? Então, meu bem, cuida dos teus pensamentos, que assim você vai estar cuidando das suas emoções e assim você vai ajustar os seus comportamentos. É nesta ordem, ok? Então, é isso que eu deixo para você como uma reflexão hoje,
que você pare de se confundir, que você não se desacredite e você não deixe que pessoas infelizes, desacreditadas, que não têm Deus no coração, fiquem bagunçando mais ainda a sua vida, que talvez não esteja no melhor momento. Para, respire e confia. Existem planos maiores, confia. Não importa no que você acredita, o nome que você dá para Deus, continua confiando. Porque o que não pode morrer aí dentro de você é a fé. E é ela que vai te botar de pé de novo, tá? Mas você tem que fazer sua parte, não tem quem faça por você. Combinado? Então, o meu recado tá dado. De repente, aqui foi um momento para você repensar muitas coisas, repensar as suas escolhas, agarrar as oportunidades. De repente, a gente vai estar juntas na imersão. Espero que sim. Porque cada mulher que passou por lá, os relatos que a gente tem, as histórias são muito impactantes e para mim mesmo é um momento em que eu renasço, a cada imersão eu renasço e eu nutro a minha coragem, a minha confiança, a minha alegria, a minha autenticidade, a minha liberdade de ser eu mesma. É transformador, fora que estudos confirmam que quando você está num grupo de mulheres, num grupo em que você se sente segura, você reafirma o pertencimento, que é um dos desejos universais. Estar na natureza é um dos maiores manejos de estresse, ansiedade e depressão. Quando você coloca os seus pés na grama, você faz uma troca de íons tão potente que você restaura o teu sistema emocional. Isso, gente, na prática, é como se você estivesse assim, plugando, que nem tem que recarregar o telefone quando acaba a bateria. É um dos maiores e melhores plugs de vitalidade, de alegria de viver, de ânimo, de positividade, de confiança que você pode ter, é estar na natureza com intenção, ainda mais quando tudo foi desenhado para que você saia de lá melhor. Para que você saia de lá restaurada, capacitada, fortalecida, protagonista, é muito lindo. E eu não vejo a hora de viver isso de novo. Então, de repente, olha, essa semana tá começando, poxa, vai, se tem um parque, né, na tua cidade, uma praia, coloca os teus pés na natureza, ouça o canto dos passarinhos, porque isso ajuda muito no manejo de estresse, muito. Os passarinhos, olha só, isso é ancestral. E isso é estudado pela neurociência. Os passarinhos, quando cantam na natureza, eles estão ali transmitindo uma mensagem codificada para todos os outros seres. E olha que mensagem importante. Quando os passarinhos estão cantando, eles estão reafirmando de que não existem tormentas, não existem ameaças naquele momento. Ou seja, como o seu sistema interpreta isso? Baixando os níveis de estresse, ansiedade. Então você consegue ter uma descompressão ao ouvir os passarinhos. Ai, Ju, como eu vou fazer isso? Estou aqui em São Paulo, numa selva de pedras. Ouça, coloque sons da natureza, ouça os passarinhos no seu contexto diário e você vai ver como uma atitude simples como essa vai mandar mensagens importantíssimas para os seus níveis ali, seus níveis neuronais, para o seu cérebro, de que tá tudo bem. E você vai conseguir fazer uma administração desse estresse com muita qualidade, que não te custa nada, só apertar o botão do play, durante 5, 10, 15, 20 minutos, sabe? Então, muitas vezes são caminhos como esses que fazem com que a gente vá voltando para o nosso ser, e vá reacreditando na gente, na vida, porque enquanto seus níveis de estresse estiverem muito altos, é muito difícil que você tenha uma mentalidade que te ajuda, que você tenha um sistema emocional que se regenera tranquilamente, então as coisas ficam muito mais complexas. Primeiro a gente tem que cuidar do estresse, a gente tem que cuidar do emocional, e depois a gente vai sentindo uma melhora. E é isso que eu espero para as pessoas que estão aqui no podcast, que estão comigo, né, nos meus projetos, nas palestras, nas imersões, na mentoria, que de fato cada um possa encontrar ali caminhos para se reerguer, caminhos para parar de cavar o buraquinho, caminhos para caminhar com mais firmeza, com mais certeza, com mais verdade e com mais liberdade de ser, né?
Então, meu bem, é isso. Comente se você chegou até o final. Cheguei até o final! Bora, time! E o que você gostaria de saber mais aqui desse podcast ou qual foi a mensagem mais impactante para você? E lembra, cada vez que você compartilha as mensagens que são transmitidas aqui, você está levando algo que pode ser transformador para uma outra vida e para uma outra pessoa que talvez precise nesse momento receber exatamente essa mensagem. Então, deixa que Deus age através de você, né? Quando a gente pode fazer isso, a gente está agindo em prol de um bem maior. Combinado? Um grande beijo, protagonista! E eu te vejo no próximo.